Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, para o nosso propósito realmente de levar a palavra de Deus a todas as nações, o ID. Não é mesmo? Hoje temos uma palavra abençoada para você, dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso chamado, ao nosso propósito de vida. Eu me chamo Eugênia Teles, estou já realizando isso há um bom tempo na minha vida, desde que descobri qual era o meu propósito. Foi um processo na vida de todos nós, em que vamos realmente descobrindo o que estamos realmente realizando de importante, de prioridade aqui neste mundo. E quando nós nos identificamos e entendemos e reconhecemos e ouvimos o chamado do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que está na hora de seguirmos em frente, então nos dispomos a realizar tudo isso. Ocorre que muitas vezes, meus irmãos, não podemos esquecer que nós fizemos parte de um mundo, estamos envolvidos, somos envolvidos em diversas circunstâncias e relacionamentos com diversos tipos de pessoas no decorrer dessa nossa caminhada. Mas o importante, como diz a palavra, é que nós possamos buscar o conhecimento necessário, determinar qual é a nossa prioridade, que ela deve ser Deus, os seus ensinamentos, em que devemos, como diz a palavra, meditar dia e noite, ou seja, estarmos em comunhão com Deus sempre, buscando o nosso melhoramento enquanto ser humano, enquanto pessoa, compreendendo os valores de Cristo, tudo que Cristo veio apresentar na sua nova aliança, através da sua missão, para que nós realmente fôssemos vitoriosos e tivéssemos uma segunda chance. Estamos aí, Jesus está às portas, assim eu creio e espero, todos os dias, e precisamos estar preparados, não podemos realmente, como cristãos, estarmos dispersos, né? Nós temos aquela passagem que diz orar e vigiar, é algo que se repete muito, mas pouco entra às vezes no coração das pessoas. O que é vigiar, o que é orar, o que é estar em comunhão com Deus, o que é ter essa conversa realmente sincera, constante com o Pai nas nossas vidas, para estarmos sempre à disposição do trabalho missionário que Deus apresenta para nós. Cada um tem os seus talentos, não é mesmo? Algumas pessoas fazem trabalhos de louvor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Outras pessoas têm o dom da palavra, outros irmãos têm o dom do auxílio em relação a tudo isso que deve ser desenvolvido para que o reino de Deus que se aproxima realmente possa chegar até nós, para que nós possamos fazer parte. E isso deve ser algo sincero nas nossas vidas. Podemos realmente agir para pessoas. Nós não estamos aqui com o intuito, e é muito equivocado quem assim o faça, tentar realizar algo nas nossas vidas em relação pelo que os outros dizem que nós devemos fazer. Nós temos que estar realmente conectados, focados a Deus. Deus é que é a fonte de todo conhecimento, sabedoria, capaz de orientar, consolar, fortalecer os nossos corações e as nossas vidas. E isso
entre eu e Deus não pode haver homens, pessoas que venham intervir e mudar muitas vezes o nosso entendimento, que deve vir diretamente do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muitos equívocos, meus queridos, que vemos no mundo relacionado a organizações religiosas, não estamos neste momento generalizando, em relação a falsos profetas, em relação a pessoas que se dizem pregadores do Evangelho e são enganadores porque querem apenas viver disso, fazem disso uma empresa para que possam sobreviver do Evangelho e não viver o Evangelho nas suas vidas, usando a fragilidade de pessoas. São muitas circunstâncias que nós vemos na nossa vida e que precisamos ficar atentos, alertas em relação a tudo isso, porque isso faz uma grande diferença na nossa comunhão com Deus e no cumprimento dos propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Não há nada escrito nos evangelhos que diga que você precisa alcançar a Deus R$ 1.000 para que algo aconteça de bom na sua vida, meu irmão. Enxergue isso, compreenda. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para viver da forma como quiser. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua sabedoria, já sabia, sabe, sempre soube que isso sempre vai acontecer. Pessoas se utilizarão de pessoas, principalmente nos momentos de fragilidade. Isso não é fazer a obra de Deus, meu irmão. Compreenda que Deus jamais para revelar algo a você, algo de bom para você, para que Ele se apresente a você, para que Ele transforme a sua vida. Deus jamais irá lhe pedir, por exemplo, dinheiro. Não há nada nas Escrituras que diga isso. Então veja que o coração do homem muitas vezes confia no homem. Aí nós vemos no noticiário notícias relacionadas a pastores cometendo determinadas coisas com os fiéis. Algo que muitas vezes nem mais impressiona o ser humano. Parece que já é uma normalidade disso. É mais um pastor evangélico cometendo as suas atrocidades. Mas veja o quanto isso é sério. O Evangelho está para nós, à nossa disposição, no secreto do teu lar, no secreto da tua vida. Abra o seu coração para Deus, diga realmente o que você está sentindo. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ter intimidade com você. Você precisa conversar com Deus, porque Deus já sabe o que nós precisamos. Ele irá nos atender naquilo que nós pedimos e muito mais que nós nem seremos capazes de compreender que talvez possamos estar necessitando. E Ele irá sim nos conceder, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus quer que nós sejamos vitoriosos para a honra e glória dEle. E termos cuidado através de muita oração, por isso é muito importante. É que Deus tem um plano nas nossas vidas, o maligno tem um plano nas nossas vidas, e muitos irmãozinhos ainda vivem sob a condição de que podem e vão conseguir realizar sozinhos, sem a presença de Deus, planos com as suas próprias mãos nas suas vidas, em relação às suas vidas. Se acham autossuficientes, como se não precisassem de Deus, do poder de Deus nas suas vidas,
para que as promessas dele se cumpram em nós e através de nós possamos realmente auxiliar, ajudar e fazer de tudo que nós podemos dia e noite para a glória do nosso Pai. Esse é o objetivo que precisamos estar focados. Veja que lá no livro de Jeremias, nós temos uma passagem interessante, diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então veja que, quando nós colocamos como prioridade alguém entre a nossa comunhão pessoal com Deus, a Bíblia nos orienta, Deus nos orienta com uma palavra até forte: maldito o homem que faz isso. Mas serve de alerta para que nós possamos raciocinar juntos, possamos nesse tempo de preparação que estamos, Jesus está às portas, assim eu creio, espero todos os dias, precisamos estar preparados para este reencontro com o Messias, e é muito importante que nós não coloquemos entre Deus e o nosso propósito pessoas para que façam a mediação disso. E compreendam no seguinte sentido: Deus é a fonte e o nosso mediador com Deus é Cristo, o Messias, e mais ninguém. Não há outra pessoa capaz de ser mediador em relação às promessas de Deus, ao que nós devemos cumprir como pessoas, como cristãos, como seres humanos neste mundo, que não seja como nosso único mediador, Jesus Cristo, junto ao Pai. Ele é o único. Mas Deus, na sua sabedoria, no conhecimento do coração do ser humano, porque Ele sabe de todas as coisas, por sua vez já sabia que o ser humano falharia nesse sentido e colocaria pessoas entre esse contato direto que Deus quer ter com cada um das suas criaturas. Deus quer conversar com você, quer que você o conheça pessoalmente, que você faça parte do corpo de Cristo, no sentido de cumprir a sua missão, assim como Cristo veio entre nós nos deixar ensinamentos para toda a vida e para a humanidade, inclusive, que está por vir. Esta é a palavra real e verdadeira. E muitas coisas que nós observamos, claro que temos pessoas bem intencionadas no sentido de orientar pessoas, pastores, temos sim. Mas muitas coisas que nós vemos na humanidade relacionado que ocorre algo contrário a tudo isso, é quando nós, na nossa fragilidade, colocamos pessoas acima de Deus. Ouvimos mais pessoas do que estudamos e buscamos comunhão com o Espírito Santo e ouvimos a Deus. Então veja a importância de tudo isso, tudo que nós esperamos da vida, que precisamos cumprir na nossa caminhada. Em todos os momentos dos nossos dias nós temos que ter um único foco, um único alvo, que é Cristo, que é Deus. Ele deve ser sempre a nossa razão, o nosso motivo de esperança nos nossos dias e nada mais, meus irmãos. Assim diz a palavra. Bendito o homem
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 7. Veja que Deus, na sua imensa sabedoria, conhecedor das fragilidades humanas, já sabia que muitos irmãos, em alguns momentos da sua vida, ou na grande maioria do tempo, ou em algum momento nas suas vidas, numa determinada fase, independentemente de como isso venha a suceder ou tenha acontecido com você, mas Deus já sabia então que em algum momento nós colocaríamos pessoas, líderes espirituais, ou o que quer que seja, entre Deus e nós. E veja que ele diz que o coração é enganoso. Veja a palavra, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Confia mais no homem mortal, faz dele a sua certeza, o seu braço, a sua confiança, e aparta o seu coração do Senhor, que é a verdade imutável, a palavra de Deus que se cumpre a cada dia. E nós vemos isso. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, cumprimento realmente das profecias do Senhor nas nossas vidas no mundo. Veja como isso é importante. Essa reflexão realmente é importante neste tempo de preparação em que estamos buscando realmente nos conectarmos a Deus, conhecer quem é este Deus maravilhoso, que está sempre em busca de acolher a nós, suas criaturas, nos momentos de dificuldade, de trevas nas nossas vidas. Nos momentos em que você se sente sozinho, deprimido, caído, com o seu coração partido, com sua vida destruída, meu irmão. Você tem a Deus e Ele está sempre à disposição de estar com você, porque Ele está sempre ao seu lado. Muitas vezes nós não vemos, o desespero vem porque nós não conseguimos enxergar que Deus está conosco. Sempre o Espírito Santo de Deus está sempre com a gente. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é conhecê-lo, ter intimidade com Deus, que Deus já sabe das nossas vidas. Ele conhece nosso coração, os nossos pensamentos, tudo que nós realizamos, por que nós deixamos de realizar determinadas coisas, o que está acontecendo conosco, o que nós estamos pensando, o que pessoas estão planejando em relação a nós, seja para o bem ou para o mal, por que pessoas se aproximam da gente. Tudo Deus sabe. Mas Deus, o que ocorre? Muitas vezes nós não estamos preparados para essa conversa, como diz. Nós precisamos nos aproximar de Deus, daquele que sabe de todas as coisas. Muitas pessoas vão em busca de revelação de homens. O que você precisa ir em busca de revelação de homens se você pode se aproximar de Deus? Tem o Espírito Santo de Deus e na sua vida para você ser revelado todo o bem, toda a prosperidade, toda a vitória, toda a cura, tudo que Deus tem de melhor para você. O que você precisa ir em busca de homens para ter as revelações que Deus quer entregar diretamente na sua mão, na sua vida, no seu coração, meu irmão? Essa aproximação direta com Deus é que muitas vezes está faltando nos dias de hoje. É muito importante estarmos em comunhão com Deus. Existem pessoas que querem mais estar em comunhão com outras pessoas do que com Deus.
Parece que se não estiver em comunhão com outras pessoas, não consegue estar em comunhão com Deus. É importante estarmos em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que é Deus. Mas como o coração é enganoso, é muito mais importante que você não perca o foco de estar em comunhão com Deus. Que não coloque a sua vida, tudo que você acredita, a sua fé, que não coloque Deus na mão de outras pessoas, sendo que Ele quer se revelar para você na sua vida. Deus não precisa de intermediários para chegar e tocar a sua vida e realmente transformá-la. Realizar tudo que é de melhor para você, entregar para você diretamente e satisfazer todas as suas necessidades. Então é importante que se compreenda que não há barganha, não há negociação. Você não precisa ser objeto de negociação em relação a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem acesso direto, meu irmão. Você tem acesso direto à palavra de Deus, vai em busca disso. Essa busca ela é individual, quem fala o contrário está mentindo para você. Essa busca ela é individual, você precisa se conectar com Deus. Você precisa se prostrar diante de Deus, entregar a sua vida para Deus. É você que precisa entregar para Deus a sua vida. Viver, buscar, compreender o Evangelho e viver você o Evangelho na sua vida. Você precisa estar em comunhão com Deus na sua vida, com Jesus, vivendo o Evangelho, buscando colocá-lo em prática, serem imitadores de Cristo, nos ensinamentos deixados por Deus e nas revelações que Deus possa trazer para a sua vida, você e Deus. Não há negociação em relação às promessas que Deus tem para as nossas vidas. Tudo que é dito e que esteja contrário a isso que está na palavra de Deus é algo mentiroso, não está escrito. Deus nunca chegará a você e dirá: você precisa que as pessoas tenham esse relacionamento diretamente com Deus para que possam enxergar determinadas coisas e não sejam manipulados por homens. Isso é muito importante. Basta que você abra o noticiário para que veja o que acontece. E isso afasta as pessoas de Deus. Quando o Evangelho é escandalizado e pessoas confiam em homens, e daí o que ocorre? Em determinadas circunstâncias, e não generalizando, se decepcionam com homens que confiavam, acreditando como se aquela pessoa fosse o mediador entre ele e Deus, e daí ele confia no homem propriamente dito, e ele se decepciona, ou ele é traído na sua confiança, na sua lealdade. Pessoas que escandalizam o Evangelho, casos de pedofilia, de estupro, casos de horríveis que nem devemos mencionar, porque esse não é o propósito de hoje. Nem deve ser o nosso propósito dar palco para isso, não é mesmo? Mas é importante que se diga. Acontece porque pessoas acham que precisam de outro mediador que não seja Jesus Cristo para que tenham acesso a Deus. Pessoas acham que precisam estar em comunhão, como se fosse uma obrigação, com determinadas pessoas para que tenham acesso a Cristo. Não, é o contrário. Cristo, Deus irá lhe proporcionar as pessoas certas para que você esteja em comunhão.
no propósito dele, para a honra e glória dele. E são poucas. Nunca serão multidões, meus irmãos. Porque hoje em dia, infelizmente, poucas pessoas estão vivendo o Evangelho na prática, estão realmente vivendo o Evangelho nas suas vidas, fazendo Deus a sua prioridade, dia e noite conectados nesse propósito para as suas vidas. Por isso é importante que se diga, você não precisa esperar revelação de homens para a sua vida. Alguém que diga, estou vendo algo que irá acontecer, estas revelações que nós vemos, você não precisa disso. Você pode estar em contato com Deus e Deus revelar diretamente a você o que é certo e o que é errado nas suas dúvidas e confusões da sua vida. Quem tem mais poder? Esta pessoa que você está confiando que Deus diz que não é correto, que não devemos, porque o coração é enganoso, não devemos fazer dessa pessoa. Nós acabamos de ler. Quem tem mais poder de revelar a verdade, a justiça para a sua vida, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é real? É Deus, através do seu único mediador, Jesus Cristo. Por isso a importância de estarmos preparados e conhecermos isso. Existem pessoas que simplesmente não conhecem. Existem pessoas que muitas vezes vão na igreja porque querem ouvir, só vão no dia que determinado pastor irá pregar uma palavra. O que vocês acham disso? O importante é a palavra que será dita ou é o pastor que vai pregar? Não é mesmo? Então veja que existem circunstâncias que as pessoas só conseguem visualizar quando passam a ler as Escrituras. Por isso a importância de abrirmos as nossas Bíblias enquanto é tempo, e ir em busca do conhecimento da Palavra de Deus, porque será necessário no dia mau. Quando você está bem, meu irmão, e dá glória a Deus por isso, tudo bem, mas no dia mau, meu irmão, você precisa estar calçado como se os pés estivessem numa rocha, no abrigo do Altíssimo, no refúgio de Deus, protegido no dia mau. E para que isso aconteça, você precisa descobrir o caminho. Qual é o caminho que leva a isso? Qual é o teu refúgio no dia mau? No dia que você está bem mal, que você está realmente muito mal. Você liga para alguém? Você coloca na internet? Pedindo opinião de gente que tu nem conhece? Você pede opinião para pessoas? No dia que você está bem mal? Ou você tem realmente a certeza, a liberdade e se sente em paz de dobrar o teu joelho e conversar com Deus, levar os teus pedidos a Deus? Deus já sabe que você não está bem, porque o Espírito Santo de Deus nos acompanha. Muitas vezes nós deixamos de lado este consolo sobrenatural de Deus nas nossas vidas, buscando opiniões humanas. E como é bom quando nós, no secreto, podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Tudo que Deus, com certeza, já sabe. Mas é essa reflexão que você leva a Deus que faz com que você venha a refletir
todo o ensinamento que Deus nos deixou através das Escrituras Sagradas, porque para tudo na sua vida a resposta está aqui. Tudo. Pensa em algo que você tenha dúvida na sua vida. Eu não sei se eu faço isso, ou se eu vou para a esquerda, ou se eu vou para a direita, em relação a determinado assunto, circunstância ou pessoa. A resposta está nas Escrituras. Tudo. Então você ter a verdadeira comunhão com Deus e o entendimento do Evangelho para o dia mal é muito importante, porque no secreto do teu lar, quando você está enfrentando as trevas, estou dizendo realmente problemas reais na sua vida, meu irmão. Problemas reais, dores reais. Você será capaz de resgatar no seu coração, na sua mente, e ter a verdadeira revelação daquele que importa, que é Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus, conhecer quem é esse Deus, capaz de todas as coisas, do impossível, maravilhoso, protetor, acolhedor, restaurador, um Deus de vitória. Está tudo aqui. Quem é esse Deus? Eu quero este Deus. Saber quem é este Deus, me aproximar deste Deus, porque Ele já sabe que você existe. Você que muitas vezes não sabe o poder que Ele tem. E quem é esse Deus? Que é capaz de restaurar o seu coração que está destruído, é capaz de realizar milagres de cura na sua vida, é capaz de restituir a tua vida financeira, te dando orientações seguras de como você deve prosseguir. Tudo, todas as respostas estão em Deus. E nos evangelhos. Aqui nós temos exemplos na Nova Aliança, por exemplo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, em que Jesus Cristo apresenta infinitas circunstâncias em que Ele foi colocado diante do mundo e pelo mundo. O mundo colocou Jesus diante de diversas circunstâncias. As pessoas, o mal está presente e se impôs em relação a Ele. Como Jesus agiu. Como que nós devemos agir quando circunstâncias se apresentarem da mesma forma nas nossas vidas. Mas como que nós saberemos de tudo isso? Precisamos conhecer as Escrituras, meus irmãos. Não a versão apresentada por pessoas que você não conhece a verdadeira intenção em relação a você, mas a versão apresentada por aquele que você sabe qual é a intenção que tem em relação a você. Quer que você seja uma pessoa feliz, completa, realizada, ter a sua vida restaurada, não se desviar dos caminhos corretos, apresenta valores, nos dá muitos exemplos de como proceder diante das ciladas da vida, em que cada dia que nós acordamos e colocamos o pé para fora de casa, algo pode acontecer, e acontece, e como que nós devemos agir? Então nós precisamos ir em busca desse conhecimento. De alguma forma, cada pessoa tem a sua forma. Deus nos dá diversas maneiras e alternativas de chegarmos até Ele. Conversando com Ele através da oração, pedindo discernimento, esclarecimento,
sem pressa, falando realmente o que está sentindo no íntimo do seu coração. Quais são as suas feridas? O que o mundo já te maltratou? Como que você se sente em relação a tudo isso? Tudo que você entende já ter feito de bom na vida e pelas pessoas. E como que pessoas agiram em relação a você? Como que você se sente? Falar com Deus. Pedir para que Deus o oriente, não deixe que o mal se aproxime de você, porque você está entregando a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele guie pelos melhores caminhos. Se Deus providencia que não devemos colocar o pé em determinado lugar, circunstância ou em relação a pessoas, nós não vamos pôr e não vamos perguntar por quê. Que Deus está nos protegendo, nos livrando do mal, nos dando livramento. Temos que agradecer, sermos gratos a Deus. Sempre que possível, em oportunidades que Deus proverá, darmos o nosso testemunho de livramentos que tivemos em relação às circunstâncias e pessoas, que Deus realmente mudou os nossos planos, os nossos caminhos. Na época a gente muitas vezes não entende, mas depois a verdade se apresenta, porque nada fica escondido abaixo do sol. As pessoas podem achar que enganam outras pessoas por algum tempo, de alguma forma, mas não. Tudo é revelado por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador, o único. Que nós cheguemos à conclusão que nós não precisamos de interlocutores entre nós, Jesus e Deus. Jesus é o nosso único mediador. Veja a importância disso. Mas nós precisamos ir em busca, meus irmãos, dessa preparação. E quando eu digo isso, não é preparação acadêmica, não é preparação no sentido de escolaridade, nesse sentido. Isso aí auxilia bastante. Muitas vezes o processo é mais rápido no sentido de entendimento do que está escrito, mas o coração sincero que busca ir ao encontro de Deus e entrega a sua vida nas mãos de Deus, você também será amparado na sua sinceridade, na verdade dos teus propósitos. Deus conhece os teus caminhos, Deus conhece tudo o que você pensa e as palavras que saem da tua boca, a intenção das palavras que saem da tua boca. Em que muitas vezes você observa que a pessoa está falando não é exatamente com aquela intenção. Deus vai te ajudando a ver determinadas coisas. Você começa a enxergar. E isso é algo sobrenatural, não tem uma explicação humana. Conforme você vai se aproximando de Deus, Deus vai te revelando circunstâncias e pessoas. Em que você olha para a pessoa, você escuta o que a pessoa está falando e você interpreta através dos olhos da fé que você tem em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se ela está falando a verdade ou não em relação a você. É fato. E é automático. Depois que você tem essa relação de entendimento com Deus. Veja o quanto isso é importante, meus irmãos. Sabe que a pessoa chegar para você, dizer algo,
E você está escutando as palavras daquela pessoa. E você olhar para aquela pessoa e enxergar que o que ela está dizendo não é verdade. Porque Deus está te mostrando a verdadeira intenção das palavras daquela pessoa. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é promessa de Deus para a vida do cristão, daquele que crê e daquele que confia em Deus. Isso é bênção, irmão. Isso é muito importante. Isso é proteção para as nossas vidas. É muito importante. Isso é um processo que leva tempo. Mas nós temos que começar. Você tem que começar de alguma forma. Tendo essa conversa sincera com Deus, pedindo orientação ao Pai, pedindo que Deus tire o véu da ignorância, do ignorar determinadas coisas na sua vida. O desconhecer da sua vida seja varrido e você passe a ver aquilo que precisa enxergar no que se refere a circunstâncias e pessoas. Porque somente Deus conhece o coração humano, somente Deus conhece quando alguém chega para você sorrindo e diz algo para você, e daí você olha para aquela pessoa e você enxerga as palavras verdadeiras, a intenção das palavras daquela pessoa em relação a você. Que Deus te avisa no sentido: é mentira, é enganoso, essa pessoa está mentindo para você. Essa pessoa está dizendo tal coisa, ela está querendo algo, é por interesse. E isso é muito forte, isso é real, isso é importante. Que todos aqueles que quiserem ter realmente um relacionamento verdadeiro com Deus possam realmente ter esse contato com o Pai. E só quem vive isso na sua vida realmente poderá compreender com mais profundidade, que seja realmente observado através da nossa conversa de hoje. É o seguinte, meu irmão, você precisa ir em busca de Deus, em que o único mediador entre você e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que você é capaz sim de ter revelações extraordinárias na sua vida, promessas de bênçãos na sua vida, de vitória, do caminho correto, na sua vida entre você, Cristo e Deus. E assim como diz a palavra, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Confia mais no homem do que em Deus? Aparta o seu coração do Senhor? Veja que não sou eu que estou dizendo. A palavra está dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que confia nele. E essa confiança vem da convivência, do conhecimento em relação ao Pai. Pensa em alguém que você confia. Pensa numa pessoa que você confia. Que você confia bastante. Uma pessoa que você confia bastante. Pensou? Bem. Como que você desenvolveu essa confiança nessa pessoa? Conhecendo essa pessoa. A partir do momento que essa pessoa passou a fazer parte da sua vida e ela foi dia a dia lidando realmente, expressando através de circunstâncias que ela é confiável. Como que nós vamos desenvolver a confiança e a esperança no Senhor? A partir do momento em que nós decidimos, porque é uma decisão pessoal,
que Deus faça parte da nossa vida. Que a gente queira viver com Deus, que Ele seja a nossa prioridade. Que nós possamos ter conversas sinceras com Deus, assim como você tem com, de repente, um amigo, alguém que você confia, que você passou horas conversando com essa pessoa. E essa pessoa te deu provas de lealdade através da vida, que seria confiável. Veja que, para você que ainda não tem essa intimidade com Deus, essa confiança, que não sabe o caminho, como prosseguir para chegar até Deus verdadeiramente na sua vida, vamos utilizar essa analogia. Assim como você confia em determinada pessoa, como que essa confiança, essa relação de confiança foi desenvolvida na sua vida. E muitas vezes você tem um relacionamento tão real com essa pessoa, que muitas vezes você olha para a pessoa, você já sabe o que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa vai falar. Muitas vezes essa pessoa fala algo para você e você sabe que não são aquelas palavras realmente que ela está querendo dizer, há uma intenção diferente em relação àquilo ali. Às vezes porque ela não pode dizer determinada coisa naquele momento, então ela diz uma outra coisa para que você entenda determinada circunstância. Isso se chama relacionamento, conhecimento, confiança no outro. Se o ser humano é capaz de desenvolver isso com outro ser humano, imagine com Deus. Quando eu digo que você será capaz, a partir do momento de que tem um relacionamento real com Deus, que o Espírito Santo faz parte da sua vida, e que o único mediador entre você e Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, e que pessoas serão reveladas para você nas suas intenções, na sua aproximação, em tudo, é isso que eu estou dizendo. Sabe aquela pessoa que você confia, daí você está numa circunstância, aquela pessoa olha para você e você entende o que ela quer dizer? Pois é isso. Quando você desenvolve esse relacionamento com Deus e você está numa circunstância com ou com determinada pessoa que você possa estar em algum perigo no dia mal, por exemplo, é como se Deus olhasse para você e você já entendesse. Ah, já sei. É isso. É esse relacionamento que você precisa, meu irmão. Desenvolver com Deus, urgente. É necessário para as nossas vidas, para a sociedade, para que cada vez mais as pessoas se tornem pessoas mais fortes, seguras e saudáveis, para que possam criar filhos com essa fé, desenvolvidos em algo nesse sentido, que aprendam isso muito cedo nas suas vidas. Nós hoje, por exemplo, que estamos conversando aqui, que estamos vendo muitas vezes a necessidade disso nas nossas vidas, começamos talvez muito tarde. Que bacana podermos fazer com que a nova geração comece a desenvolver esse relacionamento com Deus cedo, para que não tenha que passar por determinadas coisas que nós tivemos que passar para ir em busca de Deus. Não é mesmo? Então veja a importância de tudo isso nas nossas vidas, em que a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Assim como você está fazendo pessoas que você diz assim, ó, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é um irmão para mim. Eu confio muito naquela pessoa. Aquela pessoa só olha para mim, eu já sei o que quer dizer. Se eu estou aqui com aquele meu irmão que eu confio bastante, chega uma outra pessoa, aquela pessoa me olha, eu já sei o que a pessoa está pensando. Como que eu devo agir, o que eu posso falar, como que eu devo ser. É esse relacionamento que você tem que desenvolver com Deus. Para que quando você esteja em circunstâncias na sua vida, você vai olhar para determinada pessoa e Deus vai falar contigo. Você vai saber
se aquela pessoa está falando a verdade, quais são as intenções daquela pessoa, se aquela circunstância você deve se afastar. Você consegue enxergar isso no ser humano naturalmente. E você não precisa que isso seja revelado por outras pessoas, porque a palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É a palavra que está dizendo. Quem é que deve ser a nossa maior confiança, em quem devemos depositar a nossa esperança? Isso não quer dizer que não tenhamos amigos, possamos viver em comunhão, mas com Deus nós sabemos com quem nós estamos convivendo, em que muitas vezes nós vamos conviver sim, nós vamos servir, nós vamos amar, nós vamos realizar boas obras na vida de pessoas que você irá enxergar que não quer o seu bem. Mas você está fazendo o bem pelo bem, você não está fazendo o bem em busca de uma recompensa. Mas é importante que se saiba quem são as pessoas. É importante que as pessoas, quando abram a boca em direção a você, você possa olhar com os olhos da fé e ver a intenção daquelas pessoas. Se a pessoa se aproximou de mim falando a verdade, com intenções escusas, com o intuito de prejudicar, ela é uma ameaça à minha integridade física, emocional, à minha família. Aonde eu encontro refúgio? Estou com os meus pés calçados como se fosse sobre uma rocha do abrigo do Altíssimo. Deus! E toda vez que você se desvia disso, você irá, infelizmente, meu irmão. São os casos que nós ouvimos por aí de decepções, de frustrações. Alguns porque não encontraram ainda isso nas suas vidas, e outras pessoas porque se afastaram. Aí, de repente, lembra e volta. Amém. Irmãozinhos que estão em busca, amém. Que Deus esteja na vida de todos nós, porque nós precisamos. Porque assim como Deus tem um plano para nossas vidas, o maligno também tem um plano de destruição para as nossas vidas. E vocês sabem disso. Existe uma luta espiritual. E embora você ache que não faça parte, você está enganado. Você faz parte disso sim. Você é objeto de disputa em tudo isso. Então muitas vezes a tua vida é atingida e você não sabe nem de onde veio. É por causa disso. Os planos do maligno, ele tem um plano de destruição para a sua vida. E muitas pessoas muitas vezes querem, buscam, fugir, achando que o fato de apenas dizer, eu não acredito nisso, eu não faço parte disso, então não poderia ser atingido. E é. E não sabe por que está sendo atingido. E Deus tem um plano para as nossas vidas de segurança, proteção, desde que a gente compreenda e tenha esse relacionamento com Ele. Que venhamos a seguir o que Ele nos orienta. E para isso precisamos realmente estar em contato com Deus, como aquele amigo que você desenvolveu confiança, em que Ele olha para você e você já entende. É esse tipo de relacionamento que você precisa ter com Deus. Em que você está numa circunstância, como se você tivesse aquele seu melhor amigo que olha para você e diz, não vá, isso é perigoso, não é legal, isso não é bacana, essa pessoa não é bacana, não fale determinada coisa. Essa pessoa não precisa nem dizer isso para você. Ela só olha para você, você já sabe. É esse olhar que você precisa ter de Deus sobre a sua vida. E você precisa permitir isso, porque Ele está ao seu lado. Permitir que esse olhar de Deus aconteça na sua vida. Que então, quando você está no meio de pessoas
Porque você não vai deixar de viver, você vive num mundo repleto de pessoas, boas e ruins, todos os lados, não é mesmo? Você está no meio de pessoas, você tem o olhar de Deus sobre você como aquele seu melhor amigo, que vai te olhar e fazer cuidado, não, entendeu? Mas aquela pessoa que você confia de verdade. É isso que você precisa desenvolver com Deus para poder realmente ser uma pessoa que vive em segurança e na vitória, meu irmão. E sem pressa, isso é um processo, uma vida em que você deve realmente buscar isso. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui, meu irmão. Cada um no seu propósito estabelecido por Deus, na sua missão, através em vários lugares. Quantos momentos de destruição de vidas, de circunstâncias, de pessoas, de guerras, de tudo que você possa imaginar de ruim está acontecendo nesse exato momento. E estão precisando da tua oração sincera, do olhar de Deus sobre essas pessoas. Por isso a nossa oração intercessória é muito importante no coração desses irmãos. Assim como nós oramos por aqueles que nós amamos, nós precisamos orar por aqueles que precisam de amor. Por aquelas pessoas que muitas vezes te odeiam e você não fez nada. E as pessoas te odeiam, desejam mal, têm inveja porque você de repente é bem sucedido nos teus passos, na tua vida, porque você simplesmente não é pelo que você tem, é pelo que você é. Por você estar bem, as pessoas têm algo negativo em relação a você. Então veja a importância da oração. Por isso, nesse momento, Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, mediador, meu Pai, entre eu e o Senhor, viemos orar em nome da paz do mundo, entre as nações, no coração das pessoas, pela restauração de vidas, pela transformação espiritual, sobrenatural de seres humanos que ainda se encontram perdidos no que se refere aos seus propósitos diante da vida e diante de Ti, Senhor. Agradecemos, Pai, pela Tua presença constante, Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos protegendo, orientando, mantendo a nossa fé inabalável diante das dificuldades que nós vamos enfrentando e vamos sobrevivendo e dando glória a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por todo o momento pontual que o Senhor interveio nas nossas vidas. Por cada momento, por estarmos em segurança, com saúde e em paz nos nossos corações. Pedimos pelos nossos irmãos que não estejam se sentindo assim, que estejam vivendo momentos de angústia, de medo, de carência, de fracasso, que estejam se sentindo destruídos, com problemas de saúde, Senhor. Restaura a vida desses nossos irmãos. Viemos em comunhão, Pai, contigo, diretamente, Senhor, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir, meu Pai, restaura, toca a vida, o teu olhar, Senhor, na vida do coração, na cura, nos lares, na vida destas pessoas, Senhor, que precisam disso, que estejam precisando e muitas vezes não reconhecem. Agradecemos, Senhor, toda a força em todos os momentos em que o Senhor está ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos deixando de pé diante das dificuldades, diante dos tropeços, dos percalços da vida, que são propositalmente, muitas vezes, colocados para ver o nosso fracasso, a nossa derrota. O Senhor está ali, nos coloca de pé e nos coloca a prosseguir e nos coloca diante novamente do nosso propósito, Senhor.
porque o Senhor é Deus. O Senhor é em quem nós depositamos toda a nossa confiança e esperança para todos os nossos dias, dando glória a Ti, Senhor, pelos dias bons, o nosso refúgio, o nosso abrigo no dia mau, em que sabemos que aconteça o que possa vir a acontecer, diante dos nossos olhos, o Senhor estará conosco, nos ajudando, nos orientando, Pai, para que jamais nós possamos tirar de Ti o foco nas nossas vidas, colocando ou acreditando que outro ser humano possa ser o nosso braço de confiança, de esperança no futuro, porque somente em Ti, Senhor, é que temos isso, que temos essa segurança, que estamos amparados, meu Pai, porque o Senhor é Deus, Deus de restauração nos lares neste momento. Pessoas que estejam se sentindo sozinhas, vivendo uma vida que entendem estar sem sentido, meu Pai. Coloca sentido na vida dessas pessoas, Senhor. Assim como o Senhor colocou na minha. Coloca vida na vida dessas pessoas, assim como o Senhor colocou na minha. Dá proteção, Senhor, a todos os nossos irmãos, assim como o Senhor me protege, me resguarda. Dá prosperidade, Senhor, dá alegria, dá esperança no futuro, segurança, proteção, Pai. Assim como o Senhor age na minha vida, me auxilia, me protege, me resguarda. Que as pessoas possam, Senhor, enxergar através dos olhos da fé, do poder do Espírito Santo nas suas vidas, o Teu poder, Deus, de que tudo é capaz de restaurar corações destruídos. Restaura, Pai, os corações de pessoas que estejam com os seus corações destruídos pelas traições, pela falsidade, por tudo de mal que fizeram para essas pessoas. Restaura esses corações, assim como o Senhor fez comigo. Que estes irmãos que buscam se aproximar do lar de quem esteja assistindo essa mensagem com o intuito de fazer o mal, sejam afastados, Senhor. Que os nossos irmãos tenham seus lares protegidos, as suas vidas protegidas e as vidas dos seus filhos, de todas as pessoas que amam e das pessoas que precisam de amor. Que todos nós, Pai, possamos ser fortes, possamos ser corajosos diante do dia mau e possamos dar glória a Ti, lembrar, meu Pai, sempre, jamais esquecer, dia e noite, de todas as bênçãos que nós somos acometidos e recebemos de Ti, Pai, a todo instante, desde o nosso respirar, Senhor. Somos gratos, Pai, por tudo. Se apresenta, Deus, na vida destas pessoas que acham que o Senhor não existe. Porque o Senhor vai existir independentemente deles acreditarem ou não, mas se apresenta, meu Pai. Faça com que essas pessoas sintam que o Senhor está ao lado delas. Que isso possa ocorrer nos dias bons,
Mas se pessoas precisam que dias maus aconteçam nas suas vidas para que possam enxergar a Ti, que assim seja, que nos dias maus o Senhor se apresente na vida delas. Que assim as pessoas não conseguem enxergar a Ti, meu Deus, nos dias bons, que nos dias maus elas consigam enxergar a Ti, Senhor. Se apresenta a essas pessoas, para que elas sintam o sobrenatural nas suas vidas, que não sejam abaladas pelo plano do inimigo que está sempre a rodear, buscando uma brecha para o seu plano de destruição na vida das pessoas, em que o mal se alegra, o mal se reúne para se alegrar, curtir a desgraça alheia. Derruba, Pai, tudo isso. Nos proteja os nossos irmãos que estejam à mercê desse poder maligno. Afasta de nós tudo isso, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Assim como o Senhor faz na minha vida, Pai. Eu peço, por intermédio do nosso único, suficiente mediador, diante de Ti, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, continue sendo na minha vida e seja na vida dos nossos irmãos, que nós amamos e daqueles que precisam muito do nosso amor. Porque sempre há tempo, Pai. Sempre há tempo para o arrependimento sincero, a mudança de hábitos e ir em busca da verdade e da justiça de Deus que está sempre presente nas nossas vidas. Que assim seja. Como é bom, meus irmãos, estarmos com Deus, sentirmos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, estarmos protegidos, confiantes e seguros na palavra do Senhor. E aonde vi é para isso, para que, da forma como Deus permita, todos nós possamos nos aproximar das Escrituras, do Evangelho, da Palavra de Deus e nos tornarmos pessoas melhores. A TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Agradece muitíssimo a sua presença e até a próxima.